investigou a origem das palavras obscenas, palavrões, etc. Ah, é tudo especialista. Eu vou conversar com o jornalista Luiz Costa Pereira Júnior. Por favor, venha pra cá. Olha só, com a língua de fora, é o título, com a língua de fora, a obscenidade por trás de palavras insuspeitas e a história inocente de termos cabeludos. Editora Angra, tá aqui. Por que você resolveu pesquisar exatamente esse assunto, Luiz? Jô, eu sou um rato de livraria. Você escreve jornal hoje em dia? Não, eu trabalhei no Estadão 8 anos. Hoje eu sou professor da Casper Libero. Perfeito. De jornalismo, né? Você é um rato de livraria E como jornalista, eu tenho uma predileção pela matéria-prima palavra, né? E sempre me impressionou a forma como a gente usa as palavras e nem sempre percebe as implicações dessas palavras propriamente dito. Quando a gente fala coisas absolutamente singelas, como eu recuei até ficar acuado, por exemplo, você está dizendo literalmente, recuei, andei em direção ao cu. Até ficar acuado, até ficar com o cu contra a parede. Por exemplo. Quando você fala... Recuei. Até ficar acuado. Etimologicamente é isso. Que recuei, voltou até... Andou em direção ao cu. Que é difícil, né? Uma coisa... Recuar. Recuar. E até ficar acuado. Então, por exemplo, quando você fala testemunho, que é uma palavra de base jurídica, né? Testemunho vem do radical testes, que era a palavra latina para testículo. Certo. Por quê? Porque na antiguidade, nos tribunais romanos da antiguidade, você não jurava dizer a verdade, nada mais com a verdade, com a mão na Bíblia. Porque não tinha Bíblia. Nem havia. Né? Quer dizer, você segurava outra coisa, né? Então você tem várias... As mulheres seguravam o quê? Não prestavam testemunho. Ou seguravam nos testículos do juiz. Eunuco e mulher não tinham vez em tribunal romano, não podiam prestar depoimento. Aí, se você for... Isso era um hábito, parece, muito comum na antiguidade. Quando você pega a Bíblia, por exemplo, você vai no Gênesis, Abraão manda um servo jurar dizer a verdade diante do Senhor, com a mão debaixo da coxa do Abraão, que é um eufemismo para a mesma situação. Por exemplo. Isso quer dizer que o chefe tinha que botar a mão nos testículos do patrão para jurar alguma coisa. Põe a mão aqui. Não, eu já jurei ontem, jura de novo. Segura, né? Pega direito. Então, assim, me impressionou muito a forma como você... eu li uns 400 livros para fazer o livro. E de referências diversas, de livro de etimologia. Fui lendo livro de etimologia de 700 páginas, 1000 páginas. Eu sou fascinado por etimologia, por dicionários etimológicos, inclusive de saber não só a origem, mas a data em que as palavras surgem, que também é interessante. Que é muito difícil também você ter um registro muito preciso. Porque você depende do registro escrito, e nem sempre o registro escrito corresponde ao uso oral da palavra. Aliás, nunca, né? Praticamente nunca. Primeiro a palavra começa a ser falada, depois escrita, ela é registrada. Perfeitamente. Você tem uma coisa que me fez fazer o livro, porque eu tinha essa base. Várias palavras, se você for procurar a origem dessas palavras, elas têm uma inversão de sentido absoluta, mas me encantou como você pode contar histórias das palavras. Eu não fiz verbetes, aqui não é um dicionário. A minha intenção, principalmente, foi tentar, como jornalista, contar uma história das que palavras. tem as palavras. E tem muitas, quer dizer, várias palavras, elas revelam tabus, elas revelam preconceitos de época, elas revelam o modo como a gente... Aqui, por exemplo, cabeças chatas. Cabeça chata era a formação do exército de Dom Pedro I, que após a independência do Brasil, agremia vários sertanejos, por exemplo, no Nordeste, para lutar pela independência, nas lutas pela independência. O chapéu que eles usavam no Nordeste era um chapéu de aba larga,
que foi, virou chacota dos oponentes, do exército oponente, e começaram a chamar de cabeça chata por causa disso. É uma forma de insultar. Não tem nada a ver com o que a gente sempre brinca na cabeça. Que o próprio nordestino diz, eu sou cabeça chata, legítimo, não sei o quê. Não, com o formato da cabeça, com... O nordestino já incorporou para si esse tipo que nasceu, essa expressão. Mas nasceu do chapéu e foi passado para a cabeça? Exatamente. E aí a cabeça foi assumindo isso, vai... De repente... Perfeitamente. Foi assim que foi proliferando a palavra. Você tem várias palavras que você pode revelar, por exemplo, as histórias de uma certa cultura, de uma certa civilização. Quando você fala, por exemplo, até o século XVI, não havia uma palavra específica de uso culto entre a elite europeia para órgão genital feminino, até o século XVI. Né? Você, por exemplo, vagina, vulva, ovário, útero, todas eram palavras que tinham outras aplicações até o século XVI. Vagina, por exemplo, era bainha de espada. Né? A vulva era porta de vai e vem, dessas de salão. Era a porta de entrada. Quando era muito usada. Né? Aí fica por sua conta. O útero era barriga, que servia tanto para falar de barriga de homem como de mulher. E assim vai, quer dizer, por quê? Aí eu fui pesquisando. E o ovário era lugar de guardar os ovos, ou não? Não, era... Ovário era... Não existia palavra, ovário, ela foi criada por causa dos ovários das aves. E aí migrou para ovário feminino. Perfeito. Por que acontecia isso? Porque até o século XVI, as pessoas falavam, as parteiras, os médicos, as pessoas que falavam do assunto, quando falavam do assunto, né, elas usavam os mesmos termos para órgão genital masculino. Porque se acreditava, até o século XVI, que a gente era criado por Deus, certo? Então, o homem é um ser criado por Deus. A mulher também, mas a mulher veio da costela, é a Eva que desviou o homem, levou o homem à perdição. A Eva é um ser a mulher é um ser inferior, né? E como a mulher é um ser inferior, mas era criatura de Deus, era considerado que tinha os mesmos órgãos do homem, só que para dentro. Inferior, mal desenvolvidos. Então, Platão, Aristóteles, Galeno, que era um anatomista, e companhia limitada, todo mundo usava as palavras, por exemplo, para pênis, a mesma palavra para vagina. Que confusão, hein? Confusão total. A palavra orchei, que daria em orquídea, por exemplo, que é a base de orquídea, era uma palavra grega para testículo. Claro. Que no plural podia ser usada para órgão genital. E a raiz ainda se usa em algumas palavras, né? Orquite. Orquite, por exemplo. E orquídea, né? Orquídea, não, estou dizendo referente aos testículos, né? A inflamação dos testículos, que é chamada de orquite. Sim. Né? Quer dizer, continua a mesma raiz. E você falou agora do órgão genital feminino, e eu me lembro que, por exemplo, em Romeu e Julieta, do Shakespeare, né? Tem uma hora que o rapaz diz assim, vamos lá na casa dos Montecchio, ou dos Capuleto, agora não me recordo, vamos pegar as moças e arrancar seria mesmo o cabaço delas, né? Aí o outro fala assim, mas vamos tirar a cabeça delas. Aí o outro fala, a cabeça ou o cabaço? Porque o cabaço, na época, era maidenhead, ou seja, cabeça de donzela, né? Quer dizer... Uma donzela tinha maidenhead. Não havia palavra específica para o ímen que fosse no vulgar, assim? Não, assim, várias... Por exemplo, cabaço vem de cabaça mesmo, né? Quer dizer, tem várias você tem... Para ímen mesmo não tinha palavra de origem culta. Você tinha várias palavras de origem não culta, vulgar, que você tinha aplicação para isso. Quer dizer, várias coisas da mulher eram absolutamente desconhecidas. Por exemplo, o clitóris foi descoberto oficialmente em 1559. Nossa! Por exemplo.
um cara chamado Rinaldo Colombo, que não tem a ver com Cristóvão Colombo, ele era um anatomista e dissecava prostitutas. E descobriu... Tem um livro do argentino até a respeito... Que é um romance que ele se inspirou... O Anatomista. Anatomista, que é brilhante. O Anatomista, que é um livro sensacional, por sinal. Que é baseado em fatos concretos. Ele criou uma obra de re anatômica, que era o Rinaldo Colombo, né? Que ele descreve com o orgulho de Eureka, né? De descobrir... Assim, o clitóris. O clitóris. A descrição todinha do clitóris está ali. Esse argentino tem um outro livro sensacional também, que se chama... Agora não vou lembrar, mas enfim, As Piedosas. Exato. O Anatomista, o Bandeira estava querendo adaptar para o cinema, né? Ele estava querendo comprar os direitos para adaptar. Vamos pensar agora numa outra palavra. A origem, por exemplo, antigamente se chamava, quando a mulher estava menstruada, se dizia, ela está de paquete. De paquete, sim. Você sabe por que chamava paquete? De paquete, não. Desculpa, eu só estou dizendo para você que você é um curioso. É que, na época, tinha o Ita, que vinha do norte, de 28 em 28 dias. O navio Ita. Tinha vários navios chamavam Ita, né? Tem até a música, peguei um Ita no norte, para vir para o Rio. E esse paquete, que quer dizer navio também, esse paquete fazia esse percurso em 28 dias. Então, daí, paquete associado com os 28 dias de intervalo da menstruação da mulher. Ótimo, vou incluir na segunda edição isso aí, com certeza. Agora, outra expressão que eu não tenho ideia de onde vem, que é tá de Chico. Tá de Chico. Nunca entendi isso. Tem várias que a gente... Eu priorizei as palavras que você pudesse ter ou uma inversão, quer dizer, absoluta, quer dizer, do original, do uso original da palavra, ou que contassem boas histórias que essas palavras tinham. Quer dizer, você tinha a palavra, por exemplo, as palavras que nomeiam, por exemplo, prostitutas, começar da prostituta, são várias palavras que têm umas histórias muito interessantes. A palavra puta, por exemplo, é uma palavra que, na origem latina, ela significava poda, o ato de podar árvore. Existia uma deusa da romana... Podar, cortar. Cortar. Que puta perigosa é essa. Total. Você tinha na antiga Roma uma deusa chamada puta, que é a deusa da poda das árvores, que cuidava das árvores. Então você tem a palavra podar, puta, ela foi muito usada na antiga Roma para todas as situações que você delimitava alguma coisa, que você cortava, ordenava alguma coisa. Tanto que ela está na base de reputação, o que pensam de mim, né? Ela está na base de computação. E computação? Computador. Exato. Vem também? Vem de puta. Bill Gates é fogo mesmo. Total. Ô Luiz, no terreno escatológico, tem alguma palavra assim, origem de palavras como, com todo respeito, merda, etc? Merda, ela tem uma história muito interessante. A merda... Isso é um bom livro também. A História da Merda. A História da Merda. Você tem o uso... Por exemplo, na França, quando Napoleão perdeu a guerra, um dos generais dele... Foi uma o Cambronne, o general Cambronne, que teria dito aos seus soldados... Aos ingleses. Em resposta aos ingleses, que a guarda... a guarda não se rende jamais. Morre, mas não se rende. Morre, mas não se rende. Os historiadores, para poder aliviar a barra da expressão, botou que a guarda morre, mas não se rende jamais. Não merda, a guarda não se rende jamais, em francês. Isso virou a palavra de Cambronne, que até o Victor Hugo usa nos Miseráveis. Outro Cambronne, exatamente, a palavra de Cambronne. Exatamente. A partir desse uso da palavra merda, na guerra que o Napoleão perdeu, proliferou a ideia de que é preciso dar estímulo. Você deseja merda porque as pessoas vão estar sendo jogadas num cenário de guerra
que não se sabe o resultado. Daí a que é o expressão teatro. merda quando se fala no teatro. Por exemplo. Agora, tem um negócio curioso do Cambrone, que o Cambrone, como a maioria dos generais de Napoleão, eram escolhidos não por escola ou por academia, mas por sargentos que ele via que tinham uma percepção maior, iam ser tenentes, coronéis, não sei o que, generais. Então, a maioria eram muito grossos, né? E o Cambrone manda mesmo os ingleses a merda e não quer nem saber. Mas o uso da palavra merda já era, então, corrente na época. Era corrente. No sentido de excremento, mas no sentido de vai, se joga e vê o que dá. E vê o que dá. A área militar deu muito, nos legou muitas palavras interessantes. A palavra porra, por exemplo, na Idade Média, a palavra... É uma palavra militar, né? Era uma palavra que nomeava um bastão. Eu acho que você já viu em filme de cavaleiro andante. Um bastão com uma bola com espeto. Sei. Aquilo era porra. Não, porra era o que o cara dizia quando tomava aquilo na cabeça. Então, porra! Não, e aí, o louco é o seguinte, que em algum momento da história europeia, alguém fez o paralelo entre a porra de guerra e a lanceta viril dos soldados. E aí a porra começou a ser sinônimo de pênis. Em algum momento da história do uso da palavra, a palavra porra começou a batizar não o pênis, mas o produto do pênis. Isso veio através de um constante uso da porra. O uso da palavra, Mas a palavra porra, como vem de origem militar, ela é uma palavra que é usada como eia, para estimular uma interjeição, para estimular, vai, eia. Tanto que ela está na base de umas palavras que são absolutamente pueris, assim. Ela gerou uma série evolutiva chamada porro videns, prudens, prudente. A palavra prudente vem de porra. Olha que coisa. Por quê? Porque é o cara que vê adiante. A palavra porra sempre foi usada para o que se vê adiante, o que joga a coisa à frente. Tanto que no México, no México, o Sérgio Augusto, jornalista, ele faz um comentário que eu usei no livro, que eu achei muito interessante. A torcida de futebol no México é conhecida por porra. Na Copa de 70, quando o México foi desclassificado na Copa de 70 e o Brasil caiu nas graças da torcida mexicana, o pessoal que cobria a televisão, fazia transmissão de televisão, as emissoras, elas tinham que focalizar muito mais abaixo da torcida, porque havia faixas. La porra americana saluda la porra brasileira. É um bom encontro. Então ficava aquela coisa meio... Esquisita de deixar lá na tela, anos 70, ditadura, né? Bom, aí então... apesar da palavra ser de origem militar. Por exemplo. Teve um embaixador espanhol no Brasil, por volta dos anos 30, que chamava Porras e Porras. Era um problema. O pessoal já brincava, o espermas e espermas, já ficava... Você teve Tomásio Busqueta, né? Que não era busqueta, era bucheta. Exatamente. Né? Tanto lá na Colômbia, se você falar a palavra buceta, é o ônibus pequeno. É micro-ônibus, é busceta, né? Para terminar, eu queria fazer uma pergunta. Se você quiser comprar uma joia para sua mulher em Portugal, entrar numa loja, numa joalheria e pedir um broche, o que acontece? Você está pedindo para fazer um boquete. Isso é impressionante. Um broche. Dar um broche não é dar uma joia. E eu já falei isso fazendo programa em Portugal, eu já falei várias vezes em broche. Eu já falava de brincadeira, e o meu amigo Nicolau Brainer ficava louco. Pai, não digas isso, que isso não se diz aqui, isso não se diz cá, não se diz. Eu digo, não, eu falei que você me deu um broche lindo. Então... Gente, esse livro aqui, eu vou recomendar, porque realmente é muito interessante. Não só pelo assunto, que é curioso, mas porque conta a história das palavras, não é só um dicionário. Eu conversei com o Luiz Costa Pereira Júnior, muitíssimo obrigado pela sua presença, parabéns pelo livro. Gostamos todos. Obrigado.
Jô, eu só queria... Eu fiz esse aqui com dedicatória pra ti. Obrigado, tá bom. Certo. Obrigadíssimo. Eu tive um tratamento muito carinhoso da Angra, a editora, do Certo. Zé Luiz, que é o editor, que foi absolutamente excelente. Tá bom. No tratamento do livro. Agradeço muito. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.